Amém? Gênesis 9, a partir do verso 20. Vamos à leitura do texto? Bom, está escrito assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Amém? Somente até aí. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui, meu Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença e de ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra venha falar aos nossos corações, meu Pai, que ela venha tocar os nossos íntimos, meu Pai, que nós venhamos aprender, meu Pai, mais de Ti, meu Pai, aqui nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui, meu Pai, para dizer tudo aquilo que Ele quer dizer. E que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para conduzir, meu Pai, a ministração dessa noite. Que seja feita a Tua vontade, meu Pai, conforme o Seu querer, meu Pai, e conforme a Sua sabedoria divina, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, mais uma vez por estarmos aqui, por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus! Bom, todos nós conhecemos a história de Noé, né? Pelo menos a parte bonitinha, né? Creio que raras vezes a gente leu sobre esse texto, parou para pensar sobre esse texto e meditou nele. Porque é aquilo, a gente gosta de heróis, mas a gente não gosta um pouquinho do lado obscuro dos nossos heróis. Porém, se a gente pegar Hebreus 11 e a gente ler sobre os heróis da fé, cada um deles que estão lá, cada um, a Bíblia vai mostrar um defeito. Em cada um, a Bíblia vai mostrar um pecado. Cada um, a Bíblia vai mostrar um erro. Tirando Enoque. Enoque era bom mesmo. Mas o resto, todos a Bíblia vai mostrar alguma coisa. Todos a Bíblia vai apontar alguma coisa. E Noé, ele tem esse momento aqui dele aqui. Esse momento de... Como é que eu posso dizer? Esse momento de fraqueza. Esse momento onde ele deu uma balançada. Porém, a Bíblia ela nos mostra essas coisas para mostrar que todos esses personagens são humanos, como nós somos humanos também. A Bíblia ela nos mostrou um modelo perfeito, que era Jesus. Nos apresentou um modelo perfeito, que era Cristo. Aquele ao qual nós deveríamos seguir, aquele ao qual nós deveríamos ser imitadores dele. Porém, a Bíblia, com o passar do tempo, antes de Jesus, ela foi apresentando personas. Foi apresentando pessoas, e apresentando pessoas, e apresentando pessoas. Porém, cada uma dessas pessoas que a Bíblia ia apresentando, a Bíblia ia mostrando os erros e os defeitos dessas pessoas. A gente começa com Adão, que estava no jardim de delícias, né, que é Éden, né, delícias, que estava no jardim de delícias, onde tudo era perfeito, onde não havia problemas, onde não havia dificuldades, onde Deus fez uma companheira para ele. Porém, mesmo estando no jardim, num lugar perfeito, Adão caiu, Adão pecou. Ele tinha uma coisa que ele não podia fazer, e essa única coisa que ele não poderia fazer, ele fez. E é engraçado quando Adão ele faz a única coisa que ele não deveria fazer, como que aquilo vira uma bola de neve. Porque, Adão, você não pode comer do fruto daquela árvore, fruto do conhecimento, né, do bem e do mal. Você não pode comer dela. Adão comeu. Aí quando Adão come da árvore, algo que era normal para Adão e para Deus, que era se encontrar com o Senhor no final do dia e ter um momento de comunhão para ele, Adão já se esconde. Adão já se esconde, Eva já se esconde. E aí Deus procura eles pelo jardim, já sabendo onde eles estavam, já sabendo tudo aquilo que aconteceu. Deus pergunta para ele, Adão, aonde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus tinha total consciência de onde Adão estava. Porém, Deus queria ouvir de Adão. Adão, aonde você está? E às vezes Deus também pergunta isso para a gente. Ô Luquez, onde você está? Onde você está? E aonde você está é aquele como você está. Você está ainda nesse jardim, você ainda está nesse ambiente, você ainda está nesse lugar, eu ainda posso ir e me encontrar com você para a gente ter um relacionamento? Porque eu vim
E não é que eu não estou te encontrando. Eu te encontro, eu sei onde você está. Porém, você está negando se encontrar comigo. Você está negando se aparecer para mim. E às vezes conosco é dessa forma. Deus tem um relacionamento conosco, se encontra conosco todos os dias, mas tem alguns momentos onde Deus tem que dizer aonde você está. Onde você está? Quantas pessoas aí fora não tiveram um belo relacionamento com Deus, porém hoje, se Deus quiser conversar com essa pessoa, Deus tem que dizer a mesma coisa que disse para Adão. Onde você está? E essa pessoa estaria escondida atrás da moita, escondida atrás de alguma coisa, alguma coisa. As pessoas sempre vão colocar alguma coisa na frente. Vão falar, eu estou ferido. Vão falar, eu estou machucado. Vão falar, eu estou em vício, porque eu estou em vício, eu não posso me aproximar. Eu estou em prostituição, eu não tenho uma igreja para ir, eu não tenho autoridade espiritual sobre mim, eu não tenho não sei o quê, eu estou num momento de caverna que eu não posso me achegar, aquilo, outro. Alguma coisa está na frente. E porque essa alguma coisa está na frente, eu não posso me achegar. Porém, o Senhor, Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer ter essa proximidade. E quando o Senhor chega perto de Adão e conversa com Adão, o Senhor fala, você comeu do fruto. E Adão fala, eu até comi, mas a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que me deste. Ela fez isso. Então Adão, ele aponta o dedo. Igual, infelizmente, muitos de nós apontam o dedo. Infelizmente, muitos de nós queremos culpar lugares, pessoas, circunstâncias, momentos. Nunca queremos olhar e falar, Senhor, realmente eu comi. Senhor, realmente eu mastiguei aquilo que eu não deveria ter mastigado. O Senhor me perdoa? Não seria tão bonito a Bíblia começar com o primeiro homem, a primeira representação de homem, com Senhor, eu realmente caí. Me perdoa. Não seria tão poderoso, Senhor, me perdoa? Porém não teve isso. Porém não teve. Talvez seja um sonho nosso se tivesse, mas não teve. O que poderia acontecer se ele tivesse pedido? Não sabemos. Não teve. Ele apontou para o lado. E quem estava do lado apontou para o lado de novo. E o culpado, aquele que influenciou, recebeu as suas consequências, a mulher recebeu as suas consequências e a humanidade recebeu as suas consequências. Saíram do jardim. E aí depois disso, eles vivendo fora do jardim, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E esses 2 filhos, eles estão vivendo, e aí eles querem adorar a Deus. Eles querem fazer um sacrifício para Deus. Ou seja, Deus não estava totalmente afastado da humanidade. A humanidade realmente pecou, a humanidade realmente se afastou, porém Deus não está distante. E aí quando o Senhor vai receber, o Senhor se agrada mais do sacrifício de Abel. E porque o Senhor se agrada mais do sacrifício de Abel, Caim odeia aquilo. Dá ira, ódio a Caim. E ele assassina Abel. E trazendo para os dias de hoje, gente, nossa, mas tem muito Caim. Tem muito Caim, infelizmente. Muito Caim. Muitas pessoas que não aceitam a adoração das outras. A maneira de adorar das outras. A maneira de levar a mensagem das outras. Porque quem acompanha sabe, há várias maneiras de se levar o Evangelho. De se mostrar, de apresentar o Evangelho. Todas estão corretas? Não, porque existem heresias, e heresias. Porém, há várias maneiras de levar o Evangelho de maneira correta e de maneira séria. Porém, porque existem muitas coisas erradas, às vezes a gente quer pegar o Evangelho, pegar a Bíblia e moldar somente da maneira que a gente gosta. Porém, não é assim que funciona. O Espírito Santo de Deus, ele enxerga a individualidade de cada um. Ele enxerga a maneira de cada um. Por que a gente insiste tanto para que a igreja leia a Bíblia? Para que a igreja tenha um relacionamento com Deus? Para que a igreja tenha uma vida com Deus?
Porque a mensagem que eu levo não é a mensagem que o irmão vai levar, que a irmã vai levar, que a Ercília vai levar, que a Adriana vai levar. Não é a mesma mensagem. Não é a mesma pregação. Não é a mesma visão. É uma visão diferente, porém uma visão que caminha biblicamente, corretamente. A minha mensagem ela pode sim alcançar várias pessoas, mas ela não vai alcançar várias pessoas também. E porque a minha mensagem não vai alcançar várias pessoas também, nós precisamos de mais vozes. Nós precisamos de mais pregadores. Nós precisamos de mais pessoas que vão ensinar. De mais pessoas que vão apresentar um Jesus, uma face de Jesus, de Deus, que talvez eu não estou enxergando, talvez eu não estou vendo. Porque a gente conhece pessoas, e pessoas conhecem essa mesma pessoa, mas cada um vê essa pessoa de uma forma, de uma maneira. Não é da mesma forma. Eu não vejo o Valdomiro da mesma forma que esse vê. O Gerlan também não vê. Mas é o mesmo Valdomiro. É a mesma pessoa. Ele tem a mesma essência. A mesma coisa com Cristo. Falei que não é o Santiago, não. O pessoal vai pensar que é o Valdomiro. É outro Valdomiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. É o Valdomiro da terceira arca. O Valdomiro da terceira arca. E é a mesma pessoa, porém com olhares diferentes. Com olhares de amor diferentes. Com olhares de compreensão diferentes. Com olhares de alegria diferentes. Então é a mesma pessoa, mas os olhares são diferentes. A mesma coisa é o Evangelho, a mesma coisa é o apresentar a Deus, é o mostrar Jesus. É diferente, mas é o mesmo Jesus. E precisamos de vozes apresentando o mesmo Jesus, mesmo que não seja da mesma forma. Porque se Deus quisesse que fosse da mesma forma, Ele teria feito robôs, que repetiriam os mesmos códigos eternamente. Mas Ele não queria isso. Ele queria a singularidade humana, que é o que nós temos. E aí Caim matou Abel por inveja a adoração de Abel. Por inveja aquilo que Abel teve com o Senhor. Como vários Caíns fizeram por aí. E a gente caminha um pouco e aí de Caim vem gerações. E Noé não, gente. O Adão tem vários filhos e vai passando o tempo. Porém, quanto mais tempo vai passando, a humanidade pior vai se tornando. A humanidade vai caminhando por caminhos cada vez piores. Aquilo que era temeroso, que era horrível aos olhos de Deus, foi só piorando. Foi horrível Caim matar Abel, foi horrível. Mas depois disso não melhorou. Depois disso foi piorando. Até que chegou um ponto onde o Senhor não aguentava mais olhar para o mundo, não aguentava mais olhar para a humanidade. O Gerlan falou uma coisa aqui uma vez que eu achei sensacional, que é Deus vê pecado todos os dias. Todos os dias Deus vê pecados. E isso eu achei maravilhoso, que às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes a gente não para pensar que Deus está enxergando o pecado todo momento. Todo momento. E essa frase, ela mostra uma misericórdia de Deus incrível. Porque Deus está enxergando o pecado todo momento. Todo momento Deus está enxergando aquilo que Ele abomina. Todo momento Deus está enxergando aquilo que Ele odeia. Mas mesmo assim nós não fomos consumidos pela ira dEle ainda. Mesmo assim nós não fomos destruídos pela ira dEle ainda. E aqui no tempo de Noé a mesma coisa. Deus está enxergando pecado. E aqui na Bíblia fala que Deus se arrependeu. Esse se arrepender não é Deus, é como um homem que se arrepende. É mais um Deus se entristeceu. É uma tristeza profunda. Onde aquilo que Ele tinha criado para ter um relacionamento com Ele já estava fazendo N coisas. Várias e várias coisas. Menos ter um relacionamento com Ele. É igual a gente. A gente faz várias coisas o dia inteiro.
anda para um lado, vai para o outro, trabalha, vê um vídeo, vê uma foto, conversa, vai num canto, vai no outro, faz tudo. Só não tem relacionamento com Deus. E aqui é a mesma maneira. As pessoas fazem, se dão em casamento, trabalham, constroem coisas, constroem casas, fazem ruas, cuidam de animais, cuidam do campo, tudo. Assassinam, roubam, bebem, fazem tudo. Só não tem um relacionamento com Deus. Isso entristece o Senhor. E o Senhor vê um homem, não fala nem da família, fala que o Senhor viu um homem. E que esse homem, ele agradou os olhos de Deus, porque era justo em meio a uma sociedade injusta, porque era correto em meio a uma sociedade incorreta, porque ele era certo em um ambiente totalmente depravado. E aí, o Senhor, ele é lindo, gente, porque o Senhor quer recomeçar. Ele quer recomeçar. E é bonito quando as pessoas erram e elas querem recomeçar. Mas aqui eu acho maravilhoso o Senhor ele querer recomeçar. Tipo, eu não suporto o que eu estou vendo, mas eu vou tentar de novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou começar a sociedade de novo. E aí a gente sabe toda a história, o que acontece, que ele conversa com Noé, e Noé vai construir a arca, demora 100 anos para construir a arca. Enquanto ele está construindo a arca, ele está pregando, ele está falando para as pessoas, gente, vai vir um dilúvio, vai vir águas sobre águas, vai chover, a terra vai inundar, e se vocês não voltarem dos seus maus caminhos, vocês todos vão morrer, então ouçam a voz do Senhor. E o pessoal, o que é chuva, Noé? Nunca choveu. Nunca choveu, vai chover agora, eu não sei nem o que é isso. Porque nessa época ainda não tinha chovido. Então eles nem sabiam o que era isso, mas Noé está falando, não, gente, vai cair água do céu. Vai cair água do céu. E aí Noé constrói a arca, tudo. Chega o grande dia. Quando chega o grande dia, todos os animais entram, chove. Nós sabemos tudo o que acontece. Pessoas e pessoas morrem, animais também morrem. E aí passa-se... Eu esqueci o tempo que passa 100 dias? Não, né? Mais, né? Não, depois que finaliza, que ele solta o corvo, depois solta a pomba. 40, ao todo foi mais 300 dias. Mais 300 dias, né? De divulga até ele sair da... É. Um ano da... Um ano. Aí passa-se um ano e eles saem da arca, saem de toda essa situação. E aí o Senhor conversa com eles, fala, não, sejam férteis sobre a terra, E aí o Senhor faz uma aliança com eles, que é o arco da aliança, né? Que é o que nós conhecemos, cheio de cores, que passa para lá e para cá. Não, arco-íris não, que a Íris eu não conheço essa deusa, não. O arco da aliança. Aí, o Íris veio depois. O Íris veio depois, era arco da aliança. Aí tem o arco da aliança, que é uma aliança de Deus para com o homem, que ele não faria aquilo de novo. E aí a sociedade recomeçou. Porém, quando a sociedade recomeça, nós temos esse texto, que é, a partir do 20, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. É a mesma coisa que aconteceu com Adão. É a mesma coisa. Recomeçou, porém, houve de novo o pecado. Houve de novo, fazendo algo que aos olhos de Deus não era bom. Que aos olhos de Deus não era agradável. Então Noé ele se embriaga. Porém, antes dele se embriagar, ele planta a vinha. Eu não sei se vocês sabem, quando a gente planta uma planta, ela não cresce do nada. Ela demora um tempo. Então, Noé, ele plantou aquela vinha e Noé ele foi cuidando daquilo. Noé foi regando, Noé foi indo lá os dias, vendo, crescendo, germinando. Esperou dar os frutos. Depois que deu os frutos, Noé fez o vinho. E o pecado é dessa forma nas nossas vidas. Às vezes o pecado vem de uma forma que nem parece pecado ainda. Que é uma semente. Nós plantamos essa semente. E aí nós vamos olhando aquilo, vamos olhando,
Está demorando a crescer, deixa eu dar uma regada. Vai regando, vai brincando com aquilo, enquanto aquilo vai germinando, enquanto aquilo vai florescendo, enquanto aquilo vai crescendo ao nosso lado. E vai indo, vai indo. Até que chega um momento propício, aonde nós ou pecamos ou não pecamos. Ou seguimos um caminho que nós sabemos que é errado, ou seguimos um caminho que nós sabemos que é certo. E Noé, infelizmente, nesse momento ele seguiu o caminho que não era um caminho agradável a Deus. E aí ele se embriaga. E aí quando ele se embriaga, ele fica tão embriagado que ele vai para sua tenda e ele fica nu lá dentro da sua tenda. Ele expõe a vergonha dele para o mundo. Ele mostra a vergonha dele. Mas você fala, Lucas, mas ele entrou dentro da tenda, tudo bem. Quantas pessoas não estão dentro da tenda pecando aí? Quantas pessoas não estão nos seus quartos escondidas pecando? Quantas pessoas não vão para lugares onde ninguém conhece elas para pecar? Quantas pessoas não escondem o seu pecado da humanidade, mas Deus está enxergando. Deus está vendo. Os olhos de Deus estão sobre aquilo. Não adiantou o que não entrar dentro da tenda? Se aquele que seria mais afetado por aquilo estava enxergando tudo, estava vendo tudo. Então ele se embriaga, ele planta o pecado, ele faz aquele pecado crescer, ele peca e ele tenta esconder aquele pecado, porém, não tem como. E aí chega Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então chega um dos filhos de Noé. Chega essa nova geração a partir de uma geração que foi destruída por causa do pecado. E Cã, ele vê a nudez do pai dele. Cã, ele vê a vergonha do pai dele. Vê o pai dele bêbado, vê o pai dele nu. Vê o pai dele escondido na tenda para que as outras pessoas não vejam. E aí Cã, ele conta para os irmãos dele o que ele viu. Ele chega nos irmãos dele e fala, gente, vocês não sabem o que eu vi, e conta para os irmãos dele. Infelizmente, hoje em dia, na era do fuxico gospel, é o que mais acontece. Cheio de Cã. Cheio de pessoas que veem a nudez do outro, que veem o pecado do outro, e não há um tratamento sobre isso, mas há um julgamento sobre isso, há um apontamento sobre isso. Gente, eu vou ser sincero para vocês, eu sou humano. O Girlan é humano. Cada um de nós aqui somos humanos. Nós queremos pecar? Não. Nós não queremos pecar. Nós não queremos desonrar jamais a nossa igreja, jamais o nosso Deus, jamais o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas infelizmente, há uma herança de pecado. Há uma herança de pecado. Tem vários pastores por aí que são pessoas de Deus, que são pessoas justas, que são pessoas corretas, mas que infelizmente caíram. E infelizmente, quando eles caíram, ao invés da igreja tratar isso para tentar resolver isso, a igreja apontou o dedo. Então aquela situação que já estava ruim, piora. Aquilo que já não estava bom, piora mais ainda. E talvez um problema que seria do ministério local vai para o Brasil inteiro enxergar. Vai para o Brasil todo ver. Talvez o irmão que pecou e era para o outro irmão chegar, conversar com ele, aconselhar ele, para ele não fazer aquilo, expõe para o Brasil todo. Aí algo que era vergonha de um irmão se torna a vergonha da igreja brasileira inteira. Sabe, isso é uma vergonha. Qual que é a diferença de Cã para Caim? Qual que é a diferença dessas páginas de fofoca e desses cristãos que estão matando outros cristãos por não terem sabedoria para cuidar do outro? Não terem sabedoria de cuidar do outro? Do que adianta eu estar aqui na igreja e eu falar que isso aqui é a minha família, de eu falar que aqui é o meu lugar seguro, onde eu estou com Deus, se acontece alguma coisa comigo, e a primeira coisa que a minha família faz é apontar o dedo para mim e me julgar. É apontar o dedo para mim ao invés de tentar cuidar daquilo que é um problema.
ela rasgar mais ainda aquela ferida que já está na carne. Qual que é a diferença da igreja para o mundo lá fora? Essa igreja age dessa forma. Sabe, cadê a maturidade da igreja em lidar com o pecado? É bonito falar que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Mas quando chegam os doentes, nós maltratamos eles. Quando chega o doente com a perna quebrada, nós quebramos a outra. Quando chega o cara que ralou de moto, nós ralamos mais ainda aquele machucado, coçamos mais ainda. Quando chega alguém que tem um problema sério de saúde, nós pioramos o problema de saúde dele. Nós atacamos mais ainda. Que hospital é esse que você entra ruim e você sai pior? Porque os médicos te maltratam e os enfermeiros são piores do que os médicos. A igreja é um hospital. É um hospital especializado. Como existe hospital especializado em câncer, existe hospital especializado em parto, né? A igreja é um hospital especializado. A especialidade da igreja é pecado. É tratar pecado. É cuidar de pecado. Aquela pessoa que está lá fora, cheia de pecado, abundante em pecado, quando ela entra aqui, vai superabundar a graça de Deus sobre ela. E a igreja vai olhar para ele e vai falar assim, esse irmão, ele tem vários pecados, mas mediante a graça do Senhor, nós vamos tratar cada um desses pecados, esse irmão vai se tornar outra pessoa, porque é isso que nós fazemos. É isso que o nosso Deus nos ensinou, a tratar pecados, a cuidar de pecados. Porque essas igrejas que são como Cã, que não tem maturidade e só apontam o dedo, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia deles. Mas essas igrejas que não têm maturidade para lidar. Isso é um alerta para a gente, porque nós temos que ser uma igreja que cuida. Nós temos que ser uma igreja que lida com esse tipo de situação. Sabe, quem estava na tenda embriagado e nu era o pai. Não era um irmão. Não era um amigo. Era alguém que tinha uma autoridade acima de Cã. Não era alguém que estava abaixo de Cã, mas era alguém que estava acima. Então, esse pecado, essa embriaguez, ela pega um nível muito mais alto. E aí Cã, ao invés de proteger o pai, de cuidar do pai, ele expõe o pai. Ele expõe aquela autoridade. Quem era a pessoa que Deus se agradou quando olhou para um mundo que estava repleto de somente coisas horríveis, somente de pecado? Noé. Era Noé. Porém, Noé, no momento de fragilidade, caiu. E aí, quando Noé, no momento de fragilidade, ele cai, ao invés dele ser cuidado, ele é apontado. Ao invés dele ser cuidado, ele não é zoado, a palavra é outra que eu estou procurando. Ele se torna motivo de riso do filho dele. E aí Cã, ele fala para os irmãos dele. E no 23 está escrito, mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. No verso 23 está escrito isso. Essa é a igreja. É assim que nós deveríamos agir. Essa maturidade que nós deveríamos ter. De alguém chegar, não, olha só o que aconteceu. Irmão, por favor, não. É aquilo, se uma fofoca chega em mim, a fofoca morre em mim. Porque eu não vou passar ela para frente. Se for uma fofoca da igreja, então piorou. Aí que eu vou exortar quem está trazendo.
Porque a noiva de Cristo, ela pode ter vários defeitos. Vários defeitos. Lá em Cantares 5 fala que ela tinha vergonha de levantar, de se encontrar com o noivo que batia na porta. Então sim, a noiva de Cristo tem vários defeitos. Mas ela não deixa de ser a noiva de Cristo. Ela não deixa de ser a noiva de Cristo. Ela não deixa de ser aquela por quem Jesus Cristo morreu na cruz. Ela ainda assim é a noiva de Cristo. Ela ainda assim é a igreja amada. Ela ainda assim é a mulher que tem a força de um homem. Como está escrito lá em Jeremias. Eis que estou fazendo uma coisa nova na terra. Uma mulher com a força de um homem. Essa é a igreja. Lá em Cantares 8, ela vem subindo do deserto apoiada em seu amado. Por quê? Porque ela tem vários defeitos. Ela tem várias dificuldades. Mas ela ainda é a noiva de Cristo. E por ela ainda ser a noiva de Cristo, nós temos que enxergar a igreja como algo que tem que ser cuidado por nós que fazemos parte dela. Ou nós, como cristãos, que estamos nesse corpo, nós vamos nos tornar um câncer dentro desse corpo. A igreja que está tentando destruir a própria igreja. A igreja que está trazendo malefício para a própria igreja. Um membro do corpo que está trazendo malefício para o próprio corpo. Nós somos uma parte do corpo, um membro do corpo que está cuidando do corpo. Que está protegendo o corpo. Porque aí fora parece que é um Battle Royale, né? Que é a igreja passando por cima de igreja, é líder apontando dedo para líder, é um querendo negócio de outro, é aquilo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quanto mais agora que tem um escândalo de uma igreja grande aí, que isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a igreja. Sinceramente, era melhor que eles fechassem. As duas igrejas. Fecha as duas igrejas. Negócio simples, só trocar de nome. Não. Tem que brigar. E tem que expor para o Brasil todo. Todo mundo tem que ver. Aí quem não é cristão, olha e fala, não, a igreja aí. Olha os representantes de Deus na terra aí, ó. Tá vendo, Lutero? Tá vendo o que Lutero fez? Tudo culpa de Lutero. É uma vergonha. É uma vergonha. E aí cristão vendo isso, todo mundo assistindo. Jesus. E infelizmente, gente, isso vai ser um problema recorrente na igreja. Infelizmente, é um problema recorrente. Por quê? Porque na igreja está cheio de Adão. Na igreja está cheio de Caim. Na igreja está cheio de Noé. Na igreja está cheio de Davi, está cheio de Jacó, está cheio de Isaac, está cheio de Abraão. Eu sou Moisés, eu era estressado, depois eu acalmei. Mas a igreja está cheio desses. Homens. Mulheres. Que foram encontrados por Deus. Que foram encontrados pelo Pai. Mas infelizmente ainda tem uma herança de pecado. Nós estamos lutando contra a carne, contra principados e contra potestades. Mas infelizmente nós não vamos sair com um fatality perfeito. Infelizmente nós vamos ter as nossas feridas. Infelizmente nós vamos ter os nossos machucados. Infelizmente no final dos dias o Senhor vai olhar e falar, Luquez, você fez muita coisa. Mas você também fez isso, aquilo e aquilo outro. E o que você me diz? Eu falo, Senhor, eu tentei o máximo que eu pude. Tentei o máximo que eu pude. E se eu estou aqui na sua frente é por causa do seu filho, não por mim. Moisés, Abraão, Noé, todos esses homens vai ser a mesma coisa. E cada um de nós vai ser a mesma coisa. Então a mensagem de hoje, irmãos, é que nós não sejamos como Cã,
que tudo aquilo que a gente vê que for nocivo para a noiva de Cristo, que a gente não permita isso afetar a noiva. Que a gente faça como Sem e Jafé. Nem que a gente tenha que entrar de costas para não ver. Porque eles entraram de costas, eles colocaram colocaram a capa sobre os ombros e foram de costas para não ver a nudez do pai. E tamparam a nudez do pai. Eles olharam e falaram, não podemos deixá-lo da maneira que ele está. Mas ele está embriagado ainda, não tem problema. Vamos tampar a nudez dele, vamos tampar a vergonha dele. Porque um dia eu estava embriagado. Um dia a minha nudez estava exposta. E Jesus veio e tampou ela. E até hoje Jesus vem e continua tampando essa nudez. Continua tampando a minha vergonha. Da mesma forma que Ele faz com cada um de nós. Da mesma forma que Ele faz com essa igreja que infelizmente é imperfeita. Ele vem todo dia e tampa as nossas vergonhas. Todos os dias, quando Deus olha para a terra e Deus só enxerga pecado, quando Ele olha para a igreja dele, Ele fala que ela está linda, que ela está maravilhosa. Por quê? Porque o Filho tampou a nudez e a vergonha dela. Então que nós sejamos como Sem e Jafé, aqueles que tampam a nudez daqueles que estão ao nosso lado, que tampam a vergonha daqueles que estão do nosso lado. Que a gente não permita que pessoas do nosso lado caiam e morram. Que é como eu disse lá em Tiago, diz, suportando uns aos outros em amor. Esse suportando uns aos outros em amor não é suportando de eu não aguento mais o outro irmão, mas é suportando de dar suporte, de ser ajuda, de ser mais um braço com eles. Amém? Amém. Eu só até aí, o Gelan foi lá, mas eu só tinha uma bala até aqui. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus, pense naquele que te salvou, naquele que te curou, naquele que trouxe libertação para você e naquele que tem te cuidado, naquele que tem te livrado e naquele que te ama. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua mão sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos cuidado, Senhor. O Senhor tem nos protegido, Senhor. O Senhor tem nos guiado mediante a tua santa palavra e mediante o teu querer. Senhor, que nós venhamos ser uma igreja, meu Pai, uma igreja madura, Senhor. Uma igreja que sabe lidar com os seus problemas, uma igreja que sabe lidar com as suas dificuldades. Uma igreja que ela cuida de si, mas que ela também cuida dos outros, meu Pai. Uma igreja que não é egoísta, meu Pai. Uma igreja que entende que na caminhada não sou só eu, mas somos nós. E porque somos nós, às vezes um pode estar andando um pouco mais devagar. Então nós vamos e ajudamos ele, meu Pai. Às vezes um pode estar machucado, então nós vamos e ajudamos ele. Às vezes um pode não estar enxergando o caminho corretamente, então nós vamos e guiamos ele, meu Pai. Porque nós não queremos chegar, meu Pai, lá sozinhos, mas nós queremos chegar lá, meu Pai, em família, em unidade, meu Pai. Todos nós juntos, Senhor. Senhor, a tua palavra é maravilhosa, nós te agradecemos mais uma vez por tudo, meu Pai. Amém. Amém? Glória a Deus.